Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Olha o versículo 19. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
nós só temos que te agradecer e pedir que o Senhor fale conosco, meu Pai, nesta manhã. Assim como tu já falaste, ó Pai, desde quando nós estávamos nos preparando para vir para a tua casa. Nós queremos ouvir os teus ricos conselhos, ó Pai. Fala conosco, Pai, de uma forma sobrenatural, especial, como só um Pai amoroso, misericordioso, tardio em irar-se. Pode falar, Pai. Em nome de Jesus, sustenta o teu povo. Senhor, não deixe que nenhum de nós deixemos de ouvir aquilo que tu queres, meu Pai, falar conosco nessa manhã. Se por acaso, meu Pai, existe entre nós alguém que de repente, meu Pai, está sentindo o coração tão atribulado, tão angustiado, que até o exato momento ele não conseguiu se concentrar neste culto. Até o momento ele não conseguiu sentir a alegria. Até o momento ele não conseguiu nem sequer, meu Pai, fazer uma oração a Ti, porque a sua mente, o seu coração, por algum motivo, está atribulado, está preocupado, está com medo. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, só Tu podes visitar o nosso íntimo, só Tu podes nos convencer daquilo que somos, daquilo que acreditamos. E muitas vezes o que acreditamos não é, meu Pai, a Tua vontade, não é o Teu querer. Mas nós fazemos um pedido ao Santo Espírito do Senhor nesta manhã, que o nosso coração, meu Pai, venha ser, meu Pai, totalmente preparado por Ti, Espírito Santo, para nós recebermos a preciosa semente da Palavra de Deus. As vozes contrárias, que por acaso estão tentando nos desvirtuar, nós pedimos, na autoridade do nome de Jesus, que elas se calem neste momento, Pai. Que elas sejam, em nome de Jesus, repreendidas de nós. Que toda barreira, que todo obstáculo, que tudo aquilo, meu Pai, que está impedindo, meu Pai, de nós sentirmos, meu Pai, a Tua presença, nós te pedimos, Senhor, que todas elas caiam por terra agora, em nome de Jesus. Abençoe o Teu servo, pastor Isaías, dar-lhe a autoridade em nome do Senhor Jesus, a intrepidez do Teu Santo Espírito, para que tão somente a Tua voz fale através dele. Em nome de Jesus é que a igreja concorda dizendo amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, sentai-vos em nome de Jesus. Eu quero saudar você que está nos assistindo nesse vídeo, juntamente com os membros que estão no templo, com a poderosa paz que só Cristo pode nos dar. Amém? Amém. Eu louvo a Deus porque nós tivemos a oportunidade de cantar esses cânticos, esses hinos maravilhosos que chegaram ao trono da graça e falaram profundamente aos nossos corações. Significa que nós precisamos saber que Deus está sensível ao nosso clamor. Jesus sempre esteve sensível ao nosso clamor. E dentro dessa sensibilidade dos ouvidos do Senhor à nossa necessidade, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, onde o Senhor Jesus faz algo tremendo, aquilo que o profeta Isaías anunciou que ele faria, ele fez. Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante, diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamaram, e então o cego dizendo-lhe: Então chamaram e disse ao cego: tem bom ânimo, levanta-te,
Ele te chama. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Feche seus olhos. Deus querido, obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da tua palavra. Palavra essa poderosa que fala conosco. Palavra essa, Deus, que a todo instante mostra que o Senhor está sensível a ouvir o nosso clamor. Ó Deus, nós precisamos sim de uma transformação do Senhor em nossas vidas. Tira todo tipo de cegueira que existe em nós, para que possamos ver a tua glória, para que possamos ver Jesus agindo no meio do teu povo, e para que nós cada vez mais queremos estar próximos de ti. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante, uma história tão conhecida, uma história que nós já passamos tanto por ela, já estudamos tanto, já pregamos tanto sobre esse texto. Mas eis a Bíblia aqui nesta manhã de domingo, que Jesus está sensível a você. Querido, você saiba de uma coisa: Jesus está sensível ao seu clamor, assim como ele esteve sensível ao clamor daquele homem. Interessante que o contexto aqui diz que Jericó era uma cidade de veraneio, ou seja, muito frequentada, que havia sido reconstruída por Herodes o Grande no deserto da Judéia, e não era muito longe do Rio Jordão. Essa era uma localização. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Capítulo 10, versículo 32 diz que depois de atravessar Pérea, ele naturalmente entraria em Jericó. Normalmente havia mendigos nas cidades. Por ser cidade de veraneio, por ser cidade de passagem, sempre tinha mendigos ali. Como a maioria das profissões daquela época exigia ali um tipo de esforço físico, era sempre muito serviço braçal, qualquer um que tivesse uma doença mutiladora ou que fosse portador de deficiência física estaria em desvantagem, como era o caso daquele cego. Estaria em desvantagem. Assim, as pessoas nessas condições, geralmente, queridos, eram forçadas a mendigar, embora a lei de Deus ordenasse o cuidado e a assistência com essas pessoas. Lá em Levítico capítulo 25 diz que essas pessoas precisariam de assistência e de cuidado, mas eles eram forçados a pedir ajuda. E a cegueira era considerada naquele período, por muitas pessoas, Jesus veio abolir tudo isso, mas era considerada como uma maldição pelo pecado. Tanto que quando você chega em João capítulo 9, versículo 2, eles indagam: quem pecou? Para que é cego? Era uma coisa que Jesus veio e disse: não, nem ele, nem seus pais, é para a glória de Deus. É para que vocês possam ver o que eu posso fazer, para que vocês vejam abrir os olhos. Mas Jesus, meus irmãos, contestou essa ideia quando ele curou o cego. Ele disse: eu posso curar, eu posso dar vista. A expressão que aquele homem usou, chamada filho de Davi, era uma forma popular de alguém se dirigir a Jesus como Messias. A qualidade de Messias foi elevada quando ele clamou Jesus nessa condição, porque ele era sabido que ele seria um descendente do rei Davi. O profeta Isaías 9,7 já havia anunciado que ele seria descendente. Sabe, meus irmãos, o fato de Bartimeu ter chamado Jesus de filho de Davi demonstra que ele reconheceu Jesus como Messias. Interessante. Ele não via, ele não enxergava, mas sabia. Sabe o que significa quando você confia naquilo que não vê? Fé. Ele não viu, mas ele sabia quem era Jesus. Sabe, meus irmãos, por crer, porque ele acreditou nisso, Bartimeu foi curado do seu maior problema, cegueira. Eu fico pensando, será que nós estamos pedindo para o Senhor curar os nossos reais problemas? Interessante que eu quero pensar com vocês nessa manhã sobre o clamor que Deus atende.
Deus atende qualquer um que clama a Ele. Necessitamos, meus irmãos, a todo momento. Interessante que o versículo 48 diz assim: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto. As pessoas estavam recriminando ele, chamando a atenção dele, dando bronca nele, e ele gritava mais alto: tem misericórdia. O que ele pediu? Misericórdia. Ele não reconheceu, ele reconheceu que ele não merecia. Ali ele estava clamando pela graça e podia dizer: ah, Jesus, eu mereço ouvir, ver por causa disso, daquilo outro. Ele disse: não, misericórdia eu preciso. E a Bíblia diz que misericórdia é o que Deus quer de nós. Deus quer, a Bíblia diz que nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor, é o que nós queremos. E Deus quer misericórdia, Ele não quer sacrifício, Ele quer que nós reconheçamos. Aquele homem teve uma das maiores atitudes de fé, porque ele creu naquilo que ele não viu. Interessante que o cego Bartimeu não podia ver Jesus com os olhos físicos, mas podia ver com os olhos da fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Nós saímos de casa hoje pela fé. Queridos, nós fazemos os nossos planos para 1, 2, 10 anos pela fé. Porque se não fosse fé, a gente não faria planos para nada. Os nossos propósitos são garantidos pela fé. Por certo, ele já havia ouvido falar dos muitos milagres realizados por Jesus. Por isso que eu digo para vocês, temos que manter bem fresquinho na nossa mente Atos 4:20. Povo de Deus, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, conforme dissemos no começo do culto. Quanto mais falar de Jesus, mais você vai projetando fé nos corações das pessoas. Fala dos feitos de Jesus, fala dos milagres que Jesus fez, fala do que o Senhor Jesus está fazendo hoje no meio do teu povo. Isso vai trazendo fé. Nós não podemos, meus irmãos, deixar de falar da Bíblia. Vocês perceberam que o culto hoje foi biblicista. Muita palavra de Deus, é isso que nós precisamos. Então Jesus reconheceu quem era aquele homem. E aquele homem reconheceu que Jesus era o Messias. Ele reconheceu em Jesus, sabe? Ele não via Jesus apenas como um profeta que alguns anunciavam. Ele não via Jesus no que eu posso ganhar de Jesus. Não. Jesus não disse: ei, a sua insistência, o seu grito. Jesus disse: a tua fé. Você percebeu como é que é a ação correta para com Jesus? Cadê aquele homem que reconheceu Jesus como Messias? Ele já tinha ciência das maravilhas criadas por Deus. Ele tinha ciência. Ele sabia, meus irmãos. Eu preciso saber quem é Deus. Eu preciso conhecer. Aquele homem estava em busca de uma experiência com Deus que ele já conhecia aqui dentro. Por que nós estamos aguardando Jesus? Porque nós já o conhecemos. Como é que eu o conheço? Porque eu tenho experiência com Ele. Porque Ele está em mim. Porque a todo momento o Espírito dele testifica a minha filiação com Ele. E quando eu olho tudo que Ele fez, eu vejo que Ele tem cuidado e dominado todas as coisas com o seu amor e bendito. Ah, meus irmãos, agora ele impossibilitado dessa grande bênção, ele estava agora impossibilitado dessa grande bênção, ele rompia aquela grande multidão. Meus irmãos, quando você quer alguma coisa, nada te prende. Não é o frio, não é o calor, não é a chuva, não são os convites, não é aquele churrasquinho, não é o futebol, nada te prende de estar na presença de Deus, porque ele queria algo. Ele foi rompendo as multidões, e diz a palavra, ele foi ao encontro do que ele queria. O que ele fez? Livrou-se da capa que o impedia de correr para carregar, para chegar mais perto junto de Jesus. Na qualidade de mendigo, ele estava enrolado numa capa. Mas quando ele viu Jesus, quando ele foi chamado por Jesus, traz ele aqui, ele largou aquilo que te prendia. Tem momento, meus irmãos, que eu tenho que abandonar aquilo que está me prendendo. Existe um momento na nossa vida que eu tenho que abandonar aquela capa, aquilo que está me segurando na qualidade de mendigo. Quando ele levantou, ele já não estava levantando mais na qualidade de mendigo, ele estava caminhando agora na qualidade de quem ia receber do Senhor um novo nome, um novo presente, um novo futuro. Ele acreditava
O que ele queria? Jesus ia perguntar para ele: o que você quer que eu faça? Que eu volte a ver, que eu veja. O que Jesus fez? Ele voltou a ver. Que capa tem prendido a gente? Na qualidade de mendigo, do medo, da insegurança, compromisso. Preciso ter compromisso com o Senhor. Eu não posso ter a capa do mundo, a capa da cegueira, a capa do estado de mendigo. Não. Ele abandonou aquilo, meus irmãos. Deixou rápido aquela capa, porque ela que estava impedindo de caminhar rápido. Roga ao Senhor para que ele restitua a sua visão. Ele rogou a Deus, meus irmãos, e o mestre atende a sua súplica. Por isso os olhos do Senhor não está fechado, nem as suas mãos estão encolhidas para que não atenda o nosso clamor. Continue clamando ao Senhor. Mas ele fez lembrar, esse estado aqui, meus irmãos, esse homem cego me faz lembrar um outro relato de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, me faz lembrar daquela mulher lá, cananeia, que quando foi procurar Jesus, também os discípulos tentaram impedir que ela se aproximasse dele. Qual era o problema daquela mulher? Tinha um filho endemoniado. E ela sabia que só Jesus tinha poder para libertar ele dos seus demônios. Vocês acham que na geração atual não existem tantas pessoas que estão sendo endemoniadas pelos vícios, pelas drogas, pelo alcoolismo, pela prostituição, por outras práticas que a Bíblia diz aqui, condena? Mas aquela mulher não queria, ela não aceitava o seu filho endemoniado. E ela foi a Jesus. O que ela encontrou? Barreira. Os discípulos: mulher, fica quieta. Eles não conheciam o propósito de Jesus para a vida daquela mulher. Eu quero dizer para você que Jesus tem propósito para a sua vida, assim como tinha daquele homem chamado Bartimeu, e tinha também daquela mulher lá, mulher de Cananéia. Interessante, ela não desanimou. Quando eu tenho um propósito na minha vida, eu não desanimo. Quando eu quero Jesus, nada me prende, meus irmãos. Eu não desanimo, sabe por quê? Porque eu sei quem Ele é. Também os discípulos tentaram e não conseguiram. Foi até a presença de Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher foi até a presença de Jesus e suplicou para que ele curasse ali a sua filha. Desculpa, eu falei filho, não é filha endemoniada. Ele não aceitou. Como Bartimeu, do Evangelho de Marcos. Agora, da mesma forma que Bartimeu, ela demonstrou uma grande fé em Jesus e foi atendida por ele. Olha o que ela ouviu: mulher, grande é a tua fé. Jesus não disse a tua insistência, a tua perseverança, é a tua fé. Aliás, é a fé que faz você perseverar, é a fé que te faz manter firme. Disse o mestre, e ele, a Bíblia diz que ele curou a sua filha. Meus irmãos, o Senhor Jesus ainda quer fazer cura nos dias de hoje, nas nossas vidas. Quando a gente está preocupado muito com coisas materiais e financeiras, Jesus quer cuidar a nossa vida espiritual primeiro. As demais coisas são acréscimo. Jesus ainda continua, meus irmãos, querendo atuar. Queridos, o desejo do nosso coração num texto desse é que cada dia nós tenhamos a nossa fé aumentada. Sabe o que Jesus faria a você sobre o tamanho da sua fé? Eu quero que você pense agora. O que Jesus vai fazer em você no tamanho da fé que você tem aqui agora? É a fé. Meus irmãos, você pode não saber pregar, você pode não saber cantar, você pode não saber falar, mas é pela fé. Se você tiver fé no tamanho do grão de mostarda, queridos, você vai ser grande. Você não precisa ser grande diante dos homens, é diante de Deus. Grandes coisas o Senhor vai fazer por você. É pela fé. Ele muda todo o seu cenário. Ele tira você do estado de vergonha, de humilhação, coloca você num lugar, meus irmãos, de honra e de glória. Sabe, você passa a não ser humilhado pelos seus pecados, mas você pode ser humilhado por causa de Cristo e você é glorificado. Interessante que a cegueira vem por 3 maneiras. 3 maneiras vem a cegueira. Primeiro, alguns nascem cegos.
Conforme nós falamos aqui, a cura de um cego de nascença em João capítulo 9, nasceu cego. Segundo, alguns têm sido cegados ao longo do tempo. Por que eu digo isso? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz algo tremendo, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem do Deus vivo. Então, alguns têm sido cegados pelo Deus desse século. O que tem cegado você, queridos? A cegueira vem devagarinho. A sua visão espiritual vai encurtando, vai diminuindo. A nossa vista vai enfraquecendo aos poucos, né? Ponto 25, meio grau, 1 grau e meio, 9, 10, aos poucos. Como é que é a cegueira espiritual? Hoje eu não vou cultuar Deus, não. Para que ler a Bíblia todo dia? Eu vou ler uma vez por semana. Acho que esses cânticos aí, vou injetar umas músicas aí bonitas. Mas só a igreja, só Jesus. Eu quero dizer, corra atrás só aquilo que você pode precisar, só aquilo que pode te restituir, só aquilo que pode dar salvação. A Bíblia diz que é o Deus desse século, queridos. Quem é o Deus desse século? Pastor, eu não sei. Olha para mim, o Deus desse século é o diabo. Satanás tem cegado o entendimento. Eu nunca vi, meus irmãos, uma geração que busca tantas coisas mundanas, que está ficando normal. É normal as coisas do mundo, para que não veja a luz de Cristo. Quando eu não vejo mais a luz de Cristo, quando eu perdi o brilho, eu não tenho mais vontade. Meus irmãos, é um passo para a cegueira. Alguns já nascem cegos, alguns têm sido cegados, mas tem um quadro pior. Alguns se cegam a si mesmos. Por que isso, pastor? Mateus capítulo 13, versículo 15 disse: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. É o Senhor explicando ali, meus irmãos, a parábola da semeadura, daqueles terrenos rochosos, raso, fundo, pedregoso, cheio de pedra. É gente que se torna cego por opção. Eu não quero mais ver, é por isso que nós cantamos essa manhã. Eu era cego, agora vejo, porque o Senhor estendeu a sua mão para mim. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que nós vemos naquele doente, naquele homem cego, naquele homem nós encontramos aflição. Aquele homem que estava gritando: Jesus, filho de Davi, você encontra nele aflição, indigência, você encontra nele um desejo, você encontra fé, você encontra apelo, você encontra naquele homem persistência, obediência, confissão, e você encontra nele salvação. Na multidão, o que eu vejo? Na multidão eu vejo indiferença. Cuidado com a indiferença. Quando alguém chegar no seu ouvido e qualquer coisa que te denigre a igreja ou o povo de Deus, foge desse tal, porque ele é do diabo. A multidão nós encontramos indiferença, intolerância. Nós vivemos um período de tanta intolerância que dá a impressão que tem que a palavra perdão não existe mais. E Deus perdoa as pessoas, a gente acha ruim com Deus. Deus, o Senhor perdoa, eu não. Nós encontramos na multidão incredulidade. Nós encontramos na multidão falta de cortesia. Como é que alguém está clamando por Jesus e a gente fica quieto? Você tem que dizer: Jesus, como aqueles 4 homens que abriram um telhado e desceram até Jesus. Você tem que ser essa pessoa. Mas em Jesus, nós encontramos atenção.
Em Jesus nós encontramos interesse. Ninguém está mais interessado em você do que Jesus. Em Jesus nós encontramos compaixão. Por isso que ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Em Jesus nós encontramos um coração simpático. Em Jesus nós encontramos um poder que só vem dos céus. Ele era o único ali que tem poder para abrir aqueles olhos, para curar, para perdoar, para salvar. O único que tem poder de levar você aos céus é Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus disse para aquele homem curado agora, já estava curado: vai. E agora ele deu para ele um tema para ser pregado: fé que salva. Primeira mensagem para aquele homem: Jesus, vai, a tua fé te salvou. Não é para você, ai, oh, que legal, agora eu vou anunciar que Jesus me curou. E o homem viu, mas ele fez uma coisa: seguiu Jesus. Aquele homem seguiu Jesus, meus irmãos. Está acontecendo assim com a gente hoje. Jesus cura a gente das doenças, das enfermidades, e a maior delas é a doença do pecado. E a gente não quer seguir Jesus. Aquele cego Bartimeu, meus irmãos, o estado natural daquele homem era cego, necessitado e pobre, como muitos hoje. Ele só tinha uma certeza, a única que ele se agarrou nela: Jesus pode me ajudar. A sua atitude chamou Jesus. Quantas pessoas hoje, quando perdem o emprego, começam a blasfemar com Jesus? Não deu certo, já começa. Aquele homem não. Aquele homem não fez isso não, meus irmãos. Ele chamou Jesus, foi a atitude mais acertada. A sua perseverança. Ele continuou gritando até ser atendido. E a gente às vezes ora uma semana, 2, 3. Tem gente que chegou a orar dezenas de anos para a conversão de alguém. A gente ora 1 ano, já acha que é muito. A sua aceitação é que o Senhor chamou ele. Todo dia, Senhor Jesus está chamando alguém para próximo de si. Vem, filho. Vem, filho. Vem, que eu quero curar você. Eu quero transformar você. A sua prontidão, ele respondeu o chamado de Jesus. Às vezes Jesus fala: vem, a gente diz: hoje não dá. Hoje não dá. A gente às vezes: Jesus, olha, a minha agenda está cheia. Queridos, joga fora a sua agenda. Se Jesus te chamar, ele é primeiro lugar. Porque tudo na sua agenda depende dele. Sem ele você nem almoça hoje. A sua cura, o Senhor abriu os olhos. Você entende, meus irmãos? Quando a igreja disse: Maranata, vem, Senhor Jesus, ela está com os olhos da fé abertos, sabendo que o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A sua entrega foi total, meus irmãos, a ponto de que quando chega no versículo 52, agora eu quero seguir Jesus que curou a minha vista. Um homem que curou a minha visão, é com ele que eu quero caminhar para o resto da minha vida na face da terra, porque eu quero passar uma eternidade ao seu lado. Por isso que Apocalipse capítulo 3, 17 e 18 diz: bem-aventurado o cego que venha a Jesus para que possa ver. Só ele pode abrir a sua visão. Por isso que quando alguém estiver pregando sobre Jesus, vai ouvir. Não existe outra mensagem que te cure, que abra os seus olhos, que não seja de Jesus. E eu quero terminar dizendo que Bartimeu reconhece o messianismo de Jesus pelo uso do título Filho de Davi. A sua confissão é ainda mais significativa, porque Jesus estava caminhando para a cruz. Ele tinha pouco tempo, poucas oportunidades. Daqui a pouco Jesus ia para a cruz, ele não ia ter mais assim. E a gente perde tanta oportunidade.
O cego não deixa nada atrapalhar o seu caminho para chegar até Jesus. A fé que Bartimeu tinha levou ele à visão. Ele, assim como aquela mulher do capítulo 5, 34, não é impedido pela multidão. Sabe, ele estava sentado junto ao caminho, mas depois seguiu Jesus pelo caminho. No primeiro momento ele estava sentado no meio, junto ao caminho. Agora ele segue Jesus pelo caminho. Olha, igreja, olha, meu querido, olha, meu irmão, quando você encontra Jesus, você começa a caminhar. Sem Jesus você fica estagnado, só ouvindo, só assistindo, só sabendo das coisas. Olha, o Senhor está abençoando, o Senhor está curando, o Senhor está transformando, o Senhor está restituindo, o Senhor está restaurando. Ah, que legal! Eu até sou simpático com esse Jesus, mas eu quero ficar cego no caminho. Jesus quer que você saia caminhando, queridos. A fé que Bartimeu tinha levou a visão. Ele, como aquela mulher, mudou todo o seu significado. Seguir Jesus é estar convicto de que Ele é Deus. Ele é Jesus, o Deus homem. Eu quero terminar dizendo que Jesus curou vários cegos ao longo da Bíblia. Mas aquele cego do capítulo 9, de nascença, Jesus curou ele no sábado. E a multidão tem o costume de indagar, de botar tropeço, de deixar confuso. E as pessoas começavam a perguntar: ei, Jesus te curou num sábado. Aquele homem disse: eu não quero saber de nada do que você está me falando. Eu não quero ouvir multidão. Uma coisa eu sei: eu era cego, agora vejo. Meus irmãos, aquele homem disse: eu não quero ouvir, eu não estou preocupado com o que a multidão está pensando, se é sábado, se é domingo, se é dia, se é culto de quinta, se é culto de domingo, se é aniversário, se é festa de casamento. Uma coisa eu sei: aonde Jesus está, Ele transforma. E a convicção que eu vou dizer: eu era cego, agora vejo. Queira ver, meus queridos. Queira que Deus abra a sua visão. Não existe nada melhor do que você caminhar enxergando o caminho que você vai. Às vezes você está vendo as coisas, mas você está caminhando no escuro. E caminhar no escuro é como caminhar na cegueira. A luz de Cristo quer iluminar o seu caminho para você ver quão glorioso é esse caminho chamado Jesus. Quero orar pela sua vida. Não sei como está a sua família, não sei como você está até aqui. Quer dizer que o Espírito Santo de Deus trouxe nesse momento para abrir os seus olhos, para abrir a sua visão, para que você veja a glória de Deus. Ore comigo. Maravilhoso Deus, as tuas maravilhas são tremendas. Quando nós vemos os feitos de Jesus, como ouvimos nesse dia, a gente só consegue entender, dizer uma palavra: maravilhoso é o Senhor Jesus. Meu Deus, entra na minha casa, Senhor. Entra, Deus, no casamento, em casamento, meu Deus. Entra na criação de filhos, ó Deus. Pai, estamos preocupados demais com coisas que não vão nos acompanhar. Estamos preocupados demais, ó Deus, com os nossos conceitos. Talvez nós estamos, Senhor, acostumados e confortáveis, sentados na beira da estrada, sem ver nada. Mas o Senhor tem algo mais. O Senhor quer abrir os nossos olhos para caminhar com Ele, estrada afora. Atende esses corações, ó Deus, que estão agora clamando a Ti, Senhor. Obrigado, porque nós temos uma convicção: quando o nosso coração parar de bater, nós vamos com os olhos abertos rumo à eternidade. Obrigado por esse dia, Senhor. Visita essas vidas. Atenda esses clamores, ó Deus. Atenda, ó Deus, essas necessidades que estão agora clamando por Ti, gritando: tem misericórdia de mim, Senhor.
nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida.